pessoal, tudo bem? Professor Thiago Mário novamente com vocês para mais um encontro com o mundo maravilhoso daqui. Bom, sobre a evolução dos modelos atômicos, na aula de hoje vamos tratar dos subníveis atômicos e do modelo atômico moderno. Bem, anteriormente a isso, nós tínhamos o modelo atômico de Niels Bohr, que já foi um modelo evoluído em relação ao do Rutherford. Niels Bohr postulou que o átomo tem níveis ou camadas de energia em seu interior e os elétrons se posicionam nesses níveis ou camadas de energia, girando ao redor do núcleo, e o elétron também poderia ser promovido de uma camada para outra, absorvendo energia, e ao retornar à camada energética anterior, emitiria energia sob a forma de luz. Okay? Porém, o modelo de Bohr prevê a existência de camadas ou níveis energéticos. Sommerfeld foi além. Em 1916, ele descobriu que, além dos níveis, os átomos também apresentam subníveis de energia, através da análise das raias espectrais, da análise dos espectros luminosos dos elementos químicos. Então, veja bem, o que o Sommerfeld enunciou é que se um átomo tem N níveis, N camadas em formato circular, ele deveria ter N-1 subníveis ou subcamadas de formato elíptico. Por exemplo, se um átomo tem 6 camadas, então ele deveria ter 5 subníveis. Se um átomo tem 5 camadas, ele deveria ter 4 subníveis. Então, o número de subníveis é sempre um número a menos, uma unidade a menos do que o total de camadas. Tudo bem? Esse é o modelo do Sommerfeld, onde nós temos os subníveis atômicos representados pelas letras S, P, D e F. Lembrando que existem mais subníveis além do subnível F, porém a maioria dos elementos químicos, os elétrons se distribuem ocupando esses 4 subníveis, S, P, D e F. E cada subnível apresenta uma quantidade máxima de elétrons que ele pode suportar. O subnível S suporta no máximo 2 elétrons, okay? No máximo, ele pode ter só um elétron, por exemplo, mas no máximo só chega a 2. O subnível P suporta no máximo 6 elétrons. Ele pode ter 5 elétrons, pode ter 4, pode ter 3, não pode passar de 6. O subnível D suporta no máximo 10 elétrons e o subnível F suporta no máximo 14 elétrons. Agora, desde o modelo de Dalton, em que o átomo era simplesmente uma esfera indivisível, até chegar no modelo de Sommerfeld, onde a gente já considera presença de níveis e subníveis energéticos, onde os elétrons podem se encontrar, analisando raias espectrais de elementos químicos. Então, já há uma grande evolução aí a se considerar. E o modelo atômico moderno traz uma evolução, um salto ainda maior. Uma vez que os modelos anteriores podem ser abordados a partir dos princípios da física clássica, da mecânica clássica. Porém, em um mundo microscópico, como é o mundo do átomo, as equações da física clássica não conseguem descrever ou explicar determinados fenômenos. Daí surgiu a necessidade de um novo ramo da física para explicar de maneira satisfatória esse mundo atômico e subatômico. Daí veio o surgimento da física quântica, da mecânica quântica, já ali do início do século XX em diante. E é sobre o olhar da física quântica, da mecânica quântica, que nós temos os pilares do modelo atômico moderno. É um modelo chamado de quântico probabilístico, onde as equações descrevem o comportamento de elétrons e partículas subatômicas do ponto de vista de probabilidade e não mais de certeza. Sobre esse modelo atômico moderno, nós temos aí 3 colaboradores fundamentais. Naturalmente que outros cientistas também contribuíram significativamente para esse modelo, mas existem 3 principais pilares desse modelo do ponto de vista teórico que é importante mencionar. O primeiro deles é o Werner Heisenberg. O Heisenberg elaborou um princípio muito importante chamado princípio da incerteza. O que esse princípio afirma? Que não há como, matematicamente, se determinar a partir de uma equação a posição e a velocidade do elétron simultaneamente. Traduzindo, ou eu sei a posição em que o elétron se encontra, ou eu sei a velocidade
em que ele se desloca, mas as duas coisas simultaneamente não é possível ser determinado. Isso quer dizer que ninguém pode afirmar com certeza onde o elétron está dentro do átomo. Nós só temos uma probabilidade de ele estar numa localização A ou numa localização B. Mas ter posição e ter velocidade de maneira simultânea para um elétron, pelo menos pelo que se conhece até agora, é impossível. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, importantíssimo para o desenvolvimento do modelo atômico moderno. Outro contribuinte muito importante foi o Louis de Broglie. Louis de Broglie percebeu que o elétron tem comportamento duplo. Ora, ele pode ter um comportamento que se enquadra como partícula, ora ele pode ter comportamento que se enquadra como onda. Por exemplo, um feixe de elétrons, ao colidir com uma superfície metálica, por exemplo, um anteparo metálico, esse feixe de elétrons pode provocar um deslocamento no anteparo metálico. Se os elétrons conseguem deslocar a matéria, isso seria o comportamento de partícula. Seria o elétron se comportando como partícula. Porém, os elétrons podem sofrer, um feixe de elétrons, eles podem sofrer fenômenos característicos de ondas, como por exemplo, difração ou refração. Então, ora eu posso interpretar o elétron como partícula, ora posso interpretá-lo como onda. Ok? Dualidade partícula-onda, comportamento duplo. E o Erwin Schrödinger também tem uma contribuição muito importante, porque ele desenvolveu equações chamadas de funções de onda. Essas equações, elas descrevem as possíveis posições onde o elétron pode se encontrar e o formato das trajetórias em que ele pode descrever ao redor do núcleo. Então são equações muito importantes, porque a partir delas veio o conceito de orbital atômico. O que é um orbital? É uma região dentro do átomo onde a probabilidade de o elétron estar é máxima, então você já chega muito perto da posição real do elétron dentro do átomo, assim como também, a partir das funções de onda, é possível descrever o formato dos orbitais atômicos em cada subnível. No subnível S, por exemplo, no subnível S os elétrons ocupam orbitais atômicos de formato esférico. Já no subnível B, os elétrons ocupam orbitais atômicos de formato bilobular. Os formatos desses orbitais podem ser obtidos a partir das funções de onda. A partir delas podemos interpretar também os números quânticos, que são códigos matemáticos associados às prováveis posições do elétron. Enfim, é possível ter uma imagem muito próxima da imagem real da parte interna do átomo a partir das equações de função de onda do Erwin Schrödinger, ok? Não esquecendo o conceito de orbital, importantíssimo para o modelo moderno. Orbital é a região do átomo onde a probabilidade de existir elétrons é máxima, ok? E cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. É impossível colocar mais do que 2 elétrons dentro do mesmo orbital, porque aí você teria repulsão, uma vez que são partículas de mesma carga, ok? Esse foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!